Olá, eu sou o Diego. Meu tema para o primeiro projeto da disciplina de direção de arte foi Renato De Giovanni. Eu não sou da área de jogos e sinceramente não fazia a mínima ideia de quem era o Renato De Giovanni. Mas com essa pesquisa deu para ver o quanto ele é íntimo do que todo aluno de sistemas digitais estuda. Então vamos lá. Renato De Giovanni é nada mais nada menos que o primeiro designer de jogos brasileiro. Ele se formou em design industrial e comunicação visual lá pelos idos dos anos 70 e comprou seu primeiro computador, um NES-80, na intenção de criar softwares de edição de imagens. Aprender a programar lhe deixou um pouquinho mais próximo da área de jogos. Para tanto, o Renato frequentava a livraria Ciência Moderna, que na época era um polo de discussões sobre microinformática porque mantinha um acervo atualizado sobre o tema. Assim, o primeiro contato do Renato com os jogos foi com Asylum, um adventure unicamente textual, o que Renato detestou na época, mas depois ele conheceu City of Alzan. O City of Alzan possui um motor próprio, o que encantou o Renato na possibilidade de arquitetar mais fácil o desenvolvimento dos próprios jogos. Com o tempo, sua perspectiva projetista e visual possibilitou a ele o desenvolvimento de softwares cada vez mais refinados, em meio às limitações de hardware que a época impunha. Por falar nisso, o fim da década de 70 no Brasil foi uma época de crise para o ramo de videogames e de ascensão para os microcomputadores. Ao mesmo passo que a qualidade produtiva de jogos para consoles não era tão boa e tão diversificada, o mercado de microdomésticos só crescia, mas de uma forma não tão legal. Foi nessa época que o governo brasileiro arquitetou planos do que viria a ser a chamada reserva de mercado, que foi uma estratégia que incentivava o desenvolvimento de microinformática no Brasil, mas fechava portas para a importação de produtos estrangeiros, que resultou, dentre outras coisas, numa pirataria desmedida de hardware e software. O maior exemplo disso foi justamente o NES-80, uma cópia brasileira do Z80. O Z80 tinha sido um estouro de vendas no mundo inteiro por seu primeiro computador vendido por menos de 100 libras, e ele era uma máquina de 1 KB de RAM, 4 KB de armazenamento e que gerava uma resolução de 64 por 48 pixels. O NES-80 foi o primeiro computador do Renato. Ele foi adquirido por meio da revista Nova Eletrônica. As revistas eram, por sinal, um vício do Renato, tanto que ele, de um simples leitor, virou colaborador e posteriormente um diretor da primeira e mais importante revista de microinformática no Brasil, que era a Microsistemas. A Microsistemas surgiu em 1981, depois de certa frustração do dono, que foi o Altenor Campos, com o mercado de informática brasileiro, que era iniciante e ainda não havia conquistado o grande público. Por isso a revista teve como intenção propagar essa cultura da microinformática e desmistificar a área no país. Daí, inicialmente, a revista possui um caráter muito empresarial, assim, muito logístico, muito gestor. Mas logo ela abriu espaço para leitores e os assuntos ficaram mais populares, assim, como o detalhamento de programa, o ensino da programação em si, de design, o desenvolvimento de jogos e muito mais. Além de compartilhar pequenos programas, ela ensinava o público a criar esses programas e abrir espaço para divulgar os programas da galera. Foi assim que o Renato emergiu na Microsistemas e pôde divulgar o seu primeiro jogo de ação, Aeroporto 83, que foi responsável por esgotar todos os exemplares da revista na época. Em 82, o Renato criou seu próprio motor de desenvolvimento, que viria a servir no primeiro jogo de sucesso dele, o Aventuras na Selva, que era lançado para máquinas ZX81. O hardware delas não era poderoso a ponto de proporcionar muita elaboração gráfica e sonora. Por isso o jogo era composto basicamente de pequenos textos na tela. Mas a ideia do Renato ultrapassava esse simples desenvolvimento de jogos e arquitetava também uma divulgação, uma prosperidade, né? Para além do código-fonte, o Aventuras na Selva acompanhava instruções que possibilitavam o jogador entender a organização do código e criar suas próprias aventuras, sendo o primórdio dos programas open source. Aí, com a chegada de novos microcomputadores no mercado, o jogo ganhou uma série de atualizações e passou a se chamar inclusive de Amazônia, e até interfaces gráficas, imagens, sons e uma narrativa mais complexa. O nome e a temática do jogo refletem um grande apreço que o Renato tem por produções brasileiras. Depois disso, o Renato logo foi chamado para ministrar o primeiro curso de design de jogos no Brasil, que era promovido pela Ciberne Software. E depois de muito contribuir com a Microsistemas, ele deixou a revista em 95, mas continuou com a sua trajetória de desenvolvedor, montando inclusive o site tilt.net, em que ele divulga e vende suas aventuras interativas.
entender essa trajetória pioneira é um ponto muito importante, não só para quem pretende criar jogos, mas para todo mundo que busca ter uma perspectiva mais ampla da área que atua. O Renato De Giovanni atuou para muito além do mero desenvolvimento de jogos e teve atitudes muito visionárias sobre o mercado que ainda estava nascendo ali. Partindo dessa história, a peça autoral que eu trago para esse projeto 1 é o próprio slide que vocês estão vendo, que foi todo programado em Process, desde a temporização até a animação evolutiva dessas imagens. Para compreender todo o processo, eu peço que vocês comprem o exemplar da minha revista. Não, mentira, eu não estou vendendo nada, mas eu vou disponibilizar essa apresentação de slides, o código e as explicações para vocês poderem também montar seus próprios slides com a temática à la Renato De Giovanni, tal qual o Renato fazia com os primeiros jogos dele, né? E de antemão eu posso justificar algumas coisas, como essa estética, que simboliza um pouco a limitação de hardware da época de 70. Essa progressão também é uma analogia à evolução gráfica virtual, assim. E o tempo de animação, ele foi mais arbitrário, foi mais adaptado para o espectador compreender melhor essas imagens. Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido a importância do Renato De Giovanni para as diversas coisas que a gente estuda no SMD, e espero também que vocês consigam se aventurar fazendo seus futuros slides com essa temática. E é isso. Um abraço.